Legal. Então, pessoal, bacana. Bom, eu acho que todo mundo... Boa tarde para todo mundo. Eu acredito que a maioria, ou pelo menos todo mundo, já deve ter recebido o kit, né? A gente acredita. E aí é importante que eu comentei, mandei para vocês uma notinha ontem, né? Espero que o pessoal já conseguiu aí fazer os testes, né? Instalar as bibliotecas, que é meio seguir aquele receitinho de bolo lá que está nos documentos, né? Mas durante a semana, pessoal, se alguém tiver dúvida, me manda por e-mail, que daí eu dou uma olhada, às vezes fica mais fácil, né? Caso específico, bota aí um print da tela, se der algum erro, e a gente, o que eu não souber, ou se algum problema do Windows, a gente pergunta para os outros colegas aqui, com certeza alguém vai nos ajuda aí, tá bom? Legal. Pessoal, até a aula passada, né, eu pedi para vocês, vocês treinaram lá o Hello World, né, depois a gente deu uma olhada um pouquinho como é que funcionava o TensorFlow Lite Micro, né, e aí eu pedi para vocês, vamos dizer assim, a gente viu qual era a ideia, eu só mostrei a ideia para vocês, e eu deixei para vocês lá uma explicação, um walkthrough, né, pedaço por pedaço do código, mais ou menos para vocês terem uma ideia do que acontece. É um codiguinho um pouquinho mais chato, mas se você olhar por pedacinho, dá para você entender o que está fazendo ali. A ideia nossa, durante o curso, é usar o Edge Impulse exatamente porque o Edge Impulse, como ele encapsula um pouquinho melhor aquilo lá, né, o código para você rodar, fica mais fácil para a gente. Eu gosto mais. A boa notícia, pelo menos, conversando com o VJ lá em Harvard, é que ele, acho que eu até comentei no escrito para vocês, o Pete Warden comentou com ele que eles estão... Aliás, o Pete Warden comentou que está escrevendo um segundo livro. O Dan, eu sei que está escrevendo... que o Dan e o Pete... O Dan está na Edge Impulse e o Pete continua na Google. Os dois foram que escreveram o primeiro livro, né, o TinyML, que tem todos esses softwarezinhos que, quando você instala, aparece lá no TensorFlow Lite, né, que é o Hello World, depois é o software do Yes e No, né, do reconhecimento de palavras, né, do Keyword Spotting, o pessoa não pessoa, né, quando na parte visual, né. Então, até não é assim, como eu diria que foi as primeiras versões do pacote de software do TensorFlow Lite Micro. Ele é um pouco complexo, na minha opinião, e por isso as bibliotecas são muito abertas, as chamadas. Então, o pessoal da Edge Impulse, eles deram um passo além, eles empacotaram isso. A gente vai ver, espero que dê tempo hoje para a gente fazer um projeto completo. A gente já vai ver vocês vão ver que fica um pouquinho mais contido a biblioteca, né? Que é a ideia, é exatamente a ideia de ter uma biblioteca. Você não ficar codificando, mas só fazer chamadas à biblioteca. Então simplificam o código para a gente. E quem sabe, pelo que eu sei, o Dan, junto com o pessoal lá da Edge Impulse, está escrevendo um livro que vai ser de aplicações, e o Pete disse que está com o pessoal da Google trabalhando num novo livro, e não só o livro em si, mas vamos dizer assim, empacotar melhor o TensorFlow. Então é muito possível, como da mesma maneira aconteceu com o TensorFlow mesmo, né, com o framework grande, que, vamos dizer assim, foi uma evolução, né, a partir do Teanos, que é super complicado, depois você tinha o TensorFlow, que já simplificava bastante, aí veio o Keras, que trabalhava em cima do TensorFlow para simplificar para o usuário, e aí o TensorFlow, até chegar no TensorFlow 2, que é o que a gente usa hoje, que é muito fácil de trabalhar. Quer dizer, então a gente fez vários projetos, mas é óbvio que tem muito mais complexidade, né, under the hood, que a gente nem se preocupa. O próprio, né, o framework, né, do TensorFlow é que nos ajuda a fazer esse trabalho. Tá bom? Pessoal, a ideia hoje é a gente começar a trabalhar com aplicações, né, e descendo já a nível do microcontrolador, com o que a gente viu até agora. Então a gente viu bastante de todo o suporte, né, tanto a nível de algoritmo, quanto a nível de hardware, quanto a nível de software, para nos levar nesse afunilamento, né, nessa aula 19, mais ou menos como já na segunda parte do curso, que é onde a gente vai, então, ir mais a fundo e fazer rodar projetos um pouco mais reais, vamos dizer assim, tá bom? Só para a gente lembrar aqui, né, a gente, então, dentro do nosso curso, a gente está olhando 3 grandes áreas, né, que é a área de, vamos dizer assim, a área de vibração, que o foco nosso de sensor são os acelerômetros, né? A gente tem a área de som, que o nosso foco é áudio, vamos dizer assim, né? Nosso foco são microfones, né? E a área de visão, que são câmeras. São 3 áreas, que são as 3 áreas mais que englobam, vamos dizer, o maior número possível de variações para a gente trabalhar com o machine learning embarcado, né? Que são
essa primeira área que é de vibração está muito voltada porque são dados em time series, né, com dados temporais no tempo. Aqui nós temos som, né, que é um dado também temporal, mas que eu consigo transformar isso em imagem, e a própria imagem propriamente dita. Tá bom? Legal. Então hoje a gente começa a focar na vibração, tá ok? Só que antes da gente entrar de cabeça, eu queria mostrar um videozinho para vocês, tá? Que o Dan tinha gravado para o pessoal do curso do Coursera. É um videozinho de alguns minutos que eu acho bem legal, que dá para a gente uma visão do que é o motion classification, o que significa fazer uma classificação de movimentos, ou gestos, ou movimentos em si, tá? Principalmente na área industrial, tá bom? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se sai o som para todo mundo aqui. Hi there. So one of the most important applications for embedded machine learning is in industry. There are a ton of places where it is extremely helpful to be able to collect and understand what is happening in an industrial setting right where a sensor is located. So one example of this is in logistics. So imagine you're shipping a lot of hardware around on pallets, and you want to keep track of what's happening to these pallets during shipment. How long are they spending during different parts of the process, and what kind of things might be happening to these pallets while they're being shipped around the world? So what I've done is I've created a smart pallet here. So I've added a microcontroller developer kit, I've added a battery here, and I've got my plastic pallet. And I'm going to be using this with my little toy forklift truck to demonstrate how we can train a model to understand what's going on with a pallet that might be being shipped around the world. So what I've done first of all is I've collected 3 sets of data. So I collected a bunch of data that demonstrates the forklift stationary, so just sitting there by itself. And for that class, I collected around 4 minutes of data. I've then collected around the same amount of data of the forklift driving around. So this is in motion. And so this will help me understand whether the pallet is stationary or moving. Then finally, I collected another 4 minutes of data, which show the pallet lifting and lowering. So I'll be able to understand when the pallet is being moved. And this is all data collected from an accelerometer, a 3-axis accelerometer that is on the board. So what I'm able to do with this data is, first of all, run it through some signal processing. And from the signal processing, we're able to see that we can discern between the 3 states easily. So we've got the driving state up here in this blue cluster. We've got the lifting and lowering state down here. And then we have a stationary state. So because it's easy to visually distinguish between these 3 things, this helps me understand that a deep learning network is probably going to be able to figure out the difference between them too. And as you can see, I've been able to train a deep learning model here to get 95% accuracy in discerning between the 3 classes of driving, lifting and lowering, and stationary. So why would this be useful? So imagine we're able to log this data on the device, and then when the pallet arrives at its destination, we can read the logs and understand how much time the pallet spent driving or being moved around or being stationary. This might give the company that owns the pallet or is doing the shipping a better understanding of how efficient the process is and whether there might be ways to improve it. And they wouldn't be able to necessarily log all of the accelerometer data during that time because there's too much of it and they might not have enough storage capacity on device. And they may not be able to send the information in real time because it uses a lot of power and it can be costly and you don't necessarily have good connectivity wherever the pallet is while it's traveling around the world. So what's really nice here is that we can just log a record of whenever the pallet starts being driven, whenever it starts being lifted or lowered, and whenever it's stationary. And we just have this low frequency numeric log instead of a high frequency raw sensor data. And so this is something that potentially an industrial user can derive some really helpful information from.
Legal, né? Bem interessante, quer dizer, é mais ou menos até a gente vai fazer algo parecido hoje, porque a ideia é a gente fazer uma análise de uma classificação de movimentos. Para quem assistiu minha palestra no International Center of Física Teórica lá e junto com Harvard, né? Eu tinha falado, eu dei uma discutida nesse caso de estudo, né? Que é exatamente a discutir ou verificar uma questão, dar uma analisada na questão de transporte, que é um pouco o que o Dan coloca no vídeo dele, né? Quer dizer, você tem quando o transporte vai transportar um material, por exemplo, né? Você tem o material pode estar desde a hora que eu estou embalando, ele pode ter algum movimento, mas vamos dizer assim, não movimento, mas mais estacionário. Aí ele vai ficar armazenado, também um movimento estacionário, né? Ou eu chamei de idle aqui, para ser parado. Aí eu posso transportar esse meu material, né, por via terrestre, de uma certa maneira. Ele tem um movimento mais retilíneo, umas subidas, descidas, mas de uma maneira mais ou menos estável, equivalente mais ou menos, mesma coisa com o railway, né? E o forklift, que eu subo ou desço, e aí esse material vai para o navio, que aí complica um pouquinho mais, né? Então essa vai ser um pouco a ideia. Não sei se todo mundo percebeu, é legal, porque o que o Dan falou, isso é um caso real, quer dizer, eu posso, se eu estou querendo analisar, né, analisar como é que eu vou transportar alguma coisa, e eu quero observar como é o transporte disso, como é que eu controlo isso, se está tudo indo quais são as etapas que meu bem passou, vamos dizer assim, né, que o meu material passou. Machine Learning é algo que eu posso usar tranquilamente, TinyML mais ainda. Por quê? Né? Porque, puxa vida, eu estou querendo analisar várias possibilidades aqui de transporte. Então, por exemplo, primeira coisa, o que eu quero? Eu quero estudar transporte. Então, eu quero estudar o que acontece quando eu estou fazendo um transporte marítimo, o que acontece quando eu estou um transporte terrestre. Eu chamei terrestre e ferroviário, mais ou menos, eu fechei um só para simplificar o nosso exemplo aqui. Lift, que seria movimento do forklift, né? Movimentos de subidas e descidas, né? Dentro na parte de armazenamento, né? E o idle quando está parado. Essas são as várias etapas, né? Quando eu faço isso, né, a primeira coisa que eu vou precisar fazer dentro do nosso processo, que eu estou falando para vocês que Machine Learning é algo que eu posso usar, é olhar o nosso workflow de Machine Learning, né? E a parte mais importante de todo o projeto de Machine Learning é exatamente a parte inicial, que é a parte de coleta de dados, né? Então, nesse projeto específico, né, para coletar os dados, se eu estou falando de movimento, puxa vida, nada melhor do que usar um IMO, né? Se eu não estou interessado no posicionamento geográfico desse cara, eu estou mais interessado no movimento em si, no transporte em si. Por exemplo, acelerômetros e giroscópios são dois sensores que me ajudariam bastante, né? E uma coisa que o Dan comentou no vídeo, que é bacana, que dá para a gente ter na consciência, é o seguinte: imagina, eu estou transportando esse bem, sei lá, seja por modo ferroviário, ou por trem, né, por caminhão, ou por navio. Eu tenho áreas que a comunicação fica muito difícil. Se eu ficar capturando dados disso daí, imagine que eu tenho dados, um acelerômetro, né, constantemente capturando dados. Eu vou ter gigas e gigas e gigas de dados, né? Uma viagem que demora aí semanas ou meses, né? De todo o processo, né? E eu vou ter que fazer com isso, ou ter grandes armazenamento para esse local para armazenar, ou vou ter que fazer transmissões complicadas, né? Gasta muita energia nisso. O TinyML, me simplifica para caramba. Se eu defino as classes que eu estou interessado, o que eu faço? Ele está constantemente funcionando, gastando muito pouca energia, e a minha ideia é classificar. Agora ele está parado, agora ele está andando de trem, agora ele está andando de caminhão, agora ele está andando de navio, né? E dentro de padrões pré-estabelecidos. E eu vou gravando só um log, né? Horário tal ele está andando de carro, agora ele passou para esse outro. E eu posso mandar gravar só as variações. Enquanto ele está sem variação, ele não muda. Mudou o estado, ele grava. Você consegue, com nada de memória, né, guardar somente essas variações de estado. E a hora que esse bem passa por um portal qualquer, chegou no porto, aí eu transmito esses dados. Aí eu posso ligar um radinho, pegar um LoRa da vida e transmitir só um log bem pequeno, que vão ser só os estados do que aconteceu, e não
todos os dados do sensor. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem do TinyML, né? Então, colocar um IMO, né, para capturar isso daí funciona super bem. Pô, eu ponho um acelerômetro aqui no forklift, super fácil saber se eu estou baixando ou subindo. Um acelerômetro sozinho já me marca isso. Se o acelerômetro estiver parado, o bem está parado, né? Se estiver andando, vamos assim, na horizontal, ele deve estar andando no terrestre ou no ferroviário. O grande problema, realmente, o que complica um pouquinho mais, é na parte marítima, né? Por quê? Porque os movimentos, quando eu estou trabalhando, quando envolve um transporte marítimo, é bem mais complicado, né? Eu tinha feito, né? Se eu pegar, se vocês olharem, quer dizer, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é meu navio, é o navio que está carregando meu container aqui, ó. Isso aqui é um container, né? Quer dizer, cara, esse navio aqui, ó, né? Para mim, esse navio, ele tem vários movimentos, né? Ele tem esse movimento aqui, quer dizer, um movimento ondulatório, né? Olhando de frente, esse barco, ele tem esse movimento aqui, né? Se você pegar o eixo dele aqui, né? Ó, isso é um movimento de roll, né? Então já deu para ver se eu estou falando que é roll, eu já posso ver que um giroscópio me ajuda para caramba. Então eu tenho o roll aqui, né? Aqui tudo bem, beleza, né? Eu posso até o acelerômetro me ajuda, né? Aí eu tenho esse movimento aqui, ó, de yaw, né? Eu tenho esse aqui, quer dizer, eu posso ter movimentos laterais. Quer dizer, então, como eu tenho vários tipos de movimentos diferentes, e se você entrar, depois eu deixei para vocês um link, só para quem tiver curiosidade, se você analisar todas as forças que atuam num transporte marítimo, vocês vão ver que tem casos, por exemplo, que o normal, por exemplo, variar 30 graus aqui é normal, né? Chega até 45, os navios têm que estar meio projetado para aguentar isso daí. Mas é óbvio que se o barco virar e a carga cair, alguma coisa aconteceu. Que é o que nós vamos usar depois para analisar a questão de anomalia, detectar uma anomalia, né? Então, se eu sei que se eu capturei dados, né, que meu barco vai de menos 45 a mais 45 nesse movimento, ele tem certos movimentos aqui, ou na lateral, se vier uma coisa completamente fora disso, fatalmente alguma coisa aconteceu. E pode ser uma anomalia, que a gente vai também analisar. Não sei se vai dar tempo hoje ainda, mas seria a próxima aula, né? Legal. Então, joia, pessoal. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Quer dizer, com acelerômetro e com giroscópio eu conseguiria fazer isso. No nosso exemplo de hoje, eu só vou trabalhar com com acelerômetro, né? Mas eu poderia, da mesma maneira que eu capturei os dados do acelerômetro, eu posso também somar os dados do giroscópio. Em vez de ter 3 entradas, eu vou ter 6 entradas e fazer um negócio fazer um modelo mais complexo. Obviamente, o modelo mais complexo envolve mais memória. Eu teria que analisar se ele caberia ou não no meu processador. Mas esse aí é o caminho, tá bom? Então, isso é mais ou menos, vamos dizer assim, então a gente sabemos o que eu quero, analisar movimentos aqui. Para analisar movimentos, eu preciso de um sensor específico, no caso é o IMO, e no caso específico, dentro do IMO, a minha ideia é trabalhar com acelerômetro. No caso do nosso exemplo aqui, que eu vou trabalhar na sala. Tá? O que é o acelerômetro? Né? Vocês viram, quando vocês instalaram o kit, vocês viram lá, né? A gente testou, a gente viu que o acelerômetro, simplesmente, quer dizer, se você faz os movimentos dos 3 eixos, ele consegue medir para você a aceleração nesses eixos, né? Essa aceleração pode ser, em geral, os acelerômetros entregam a variação em termos de G, né? Em variação de porcentagem de força da gravidade, de G a 1G, 2G, 0,5 Gs, etc. E aí você pode converter isso a metros por segundo ao quadrado, que é, por exemplo, que é o mais comum na escala internacional aí, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo, esse aqui é um caso real, tá? Um sinal real de um acelerômetro, foi capturado aí com 62,5 Hz, tá? No caso específico, vem do acelerômetro mas pode vir do Arduino, da frequência que você definir. Tá? Aqui você está olhando na tela, aqui, por exemplo, é a figura de 10 segundos desse sinal. Tá? Eu tenho 3 sinais, um vermelhinho, um verdinho e um azul, que é equivalente a cada um dos eixos do meu acelerômetro, X, Y e Z. Né? Se vocês observarem também, né, esse sinal azulzinho aqui, ele está mais ou menos constante, perto do 10, é óbvio, porque aqui eu tenho, né, a aceleração da gravidade. Então, isso aqui deve ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, que é a minha aceleração da gravidade. Quer dizer, mesmo se eu tenho
meu Arduino parado aqui na minha mão, eu tenho 0 aceleração no eixo X, 0 aceleração no eixo Y, mas eu tenho 9,8 metros por segundo na aceleração no eixo Z. Então, essa aceleração ela sempre vai existir, porque é a aceleração da gravidade. Inclusive, a hora que eu for trabalhar com esses dados, esse é o tipo do sinal que eu vou filtrar, eu vou tirar fora esse valor. Porque, na verdade, eu estou querendo saber movimentos relativos a ele mesmo, né? Se está variando para cima ou para baixo. Então, esse 9,8, para mim fazer uma análise de movimento, não me influencia. É melhor eu tirar fora para não... porque ele vai aparecer em todos os dados. Não significa nada. Tá bom? Legal. Pessoal, somos engenheiros. Eu olho aqui, o que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, eu vou extrair dados daqui. Você fala, beleza, bacana. Eu vou pegar cada fatiazinha dessa, quer dizer, cada instante. Isso aqui eu tenho no tempo, né? Bom, se eu tenho isso aqui, se eu falei para vocês antes que foi... eu tenho uma frequência de amostragem de 62,5 Hz, né? O que significa uma frequência de amostragem de 62,5 Hz? Significa que em 1 segundo eu fiz 62,5 amostras, né? Quer dizer, se eu pegar 1 segundo de dado, eu tenho 62,5 amostras. Se for 100 Hz, eram 100 amostras. Se for 50 Hz, eram 5 amostras, né? Então aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, então eu tenho 10 segundos aqui, eu tenho 625 amostras. Cada amostrinha dessa daqui, eu vou ter 3 valores aqui, né? Cada fatia que eu tirar ali, né? Eu vou ter o meu raw feature. Beleza. Então eu venho ali, tiro esses 3 dados, na minha cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou pegar esses três dados, vai ser uma das minhas linhas de dado lá, imagina, lembra do meu dataset, né? Eu vou entrar num modelo e esse modelo vai ter que me classificar isso daí em 4 classes, né? Que seria lift, que seria vertical, terrestrial, que seria horizontal, o marítimo, que seria uma bagunça, mistura nos 3 eixos aí, e o meu idle, que seria parado, não mexer nenhum movimento em nenhum dos eixos, né? É o meu primeiro approach, né? Legal. Então, na verdade, eu venho lá, capturei os dados, esses dados vão ser um vetor de entrada, ou tensor de entrada, no mais bonitinho, né? Vocês viram lá, né, quando a gente está pelo TensorFlow Lite, quando eu tenho um modelo, eu tenho que entrar com um tensor, e ele vai me dar um tensor de saída, que no caso... Então, eu sei que esse tensor de entrada é igual a 3, porque eu tenho 3 dados, e o tensor de saída vão ser 4 posições, vai ser um vetor unitário aqui de uma coluna, né? Sendo que cada uma das colunas vai ser um dos meus estados, das minhas classes, né? Ah, legal, bacana. Então eu fiz isso aqui com uma linha, aí eu venho aqui e começo a pegar dados, vou fatiando o meu sinal e pegando... Esse é meu dataset, é o meu xão lá, lembra? Né? É o meu xão. Cada linha é meu xi, x0, x1, x2. Peguei isso aqui, vou enfiar no modelo, né? Esse modelo é um modelinho tradicional, por exemplo, um Dance que a gente viu. Bacana. Só que eu tenho um problema. Isso daí, na prática, não funciona muito bem, né? Por quê? Porque isso aí é um sinal... Até agora, se vocês lembrarem, desde que quando a gente fez lá o negócio da casa, lembra? A gente começou com o dataset da casa. Se eu invertesse a ordem, eu tinha um dataset que eram, sei lá, 300 casas em Boston, lembra? Se eu invertesse, eu tinha a casa 1, a casa 2, a casa 3. Se fosse, comecei com a 10, eu comecei com a 20, mudava o modelo? Concorda comigo, não? Não tinha nenhuma relação entre uma linha e outra, quer dizer, um sample e outro sample. Eu capturei um monte de dado lá das células, lembra lá? Eu tinha um monte de cachorro e gato. Se era primeiro o gatinho mais magrinho, depois o gatinho mais gordinho, também não tinha problema nenhum. Ou seja, cada uma das minhas linhas era totalmente independente. Cada um dos meus samples, cada um desses samples aqui deveria ser totalmente independente do outro para mim entrar numa rede neural, ela aprender e gerar classes. Eu não me interessa o que está acontecendo entre as linhas, ou não existe relação entre as linhas. Até comentei com vocês que quando a gente... quando nós pegávamos o caso lá, lembra que eu falei, o primeiro exercício que a gente fez com imagem, mas usando o Dance, né? Que a gente pegava lá acho que era 28 por 28, não era isso? Que era o 1, o 2, o 7 e tal, os números, né? Os dígitos.
E eu comentei com vocês, aquilo você transformava aquilo, lembra? Num array lá de 28 por 28, era 700 e tantos pontos. Meu, não interessava a posição. Se você pegar aquele e embaralhar, olho, desapareceu o número, nosso número 7. Mas o modelo consegue ver igualzinho, porque não interessa a posição ali. No caso de um sinal série de tempo, isso não é verdade. Na verdade, isso daí é um sinal que é uma coisa, ele está variando no tempo. Eu tenho frequências envolvidas. O sinal varia e volta à mesma posição. Isso aqui eu tenho frequências associadas aqui. Então, quando eu trato com sinal série de tempo, me interessa sim, o sinal estava mais baixo, depois isso, quer dizer, há uma variação, há sazonalidades, há uma série de componentes aqui, né, que, vamos dizer assim, elas são uma construção. Se eu fazer, por exemplo, fazer um modelo para analisar temperaturas, por exemplo, eu quero prever a temperatura de amanhã. Estou olhando a temperatura do passado, na verdade, eu tenho uma sequência do que aconteceu em termos de variação para me saber. Não é simplesmente olhar os dados sem ter uma série temporal amanhã e eu quero saber o mês que vem. Só de falar que é o mês que vem, eu tenho que saber, então, quais são os meses anteriores. Eu tive que ter uma referência temporal disso. Para mim tratar com esse tipo de sinal, que é sinal série de tempo, obrigatoriamente eu preciso de uma janela. Eu preciso de uma janela. O que é uma janela? Eu não vou olhar ponto por ponto isoladamente. Eu vou fazer o diferente. Eu vou olhar janela por janela. E aí sim, eu vou tentar quebrar esse meu dataset, quebrar essa minha amostra maior em amostras menores, mas que não são atômicas, quer dizer, não são ali de pontinho, medida por medida, mas eu vou juntar em blocos de medidas que tem algum significado para mim. Então, só visualmente, eu olho aqui e falo, olha só, se eu pegar aqui 1 segundo, eu tenho, tá vendo? 1 segundo eu tenho esse ciclo aqui. 2 segundos eu peguei isso aqui. Talvez seja, eu podia ser 3, podia ser 2, sei lá. Por exemplo, se eu fizer aqui, né, blocos de 2 segundos, bacana. Eu consigo extrair informações daí e também consigo, eu vou precisar fazer, na verdade, extrair as informações do que está acontecendo com acelerômetros, né, o valor do acelerômetro, mas também algo de relação entre eles, né, ou entre cada um desses pontos no tempo, né, tentar capturar essas oscilações, capturar essas frequências também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar em pedaços, né, em janelas, em Windows aqui, e eu vou ter que andar. A primeira coisa que vem na minha cabeça, eu faço uma janela aqui, depois eu fazer uma janela de 0 a 2 segundos. Se eu estou falando para vocês que a janela é 2 segundos, podia ser 1 segundo, podia ser meio segundo, né? Eu estou pegando, em geral, você vai ter que olhar o teu dado, vai variar de projeto para projeto, que mais ou menos você vai capturar alguns períodos do teu sinal, né? E aí eu teria uma outra janela de 2 a 4, outra de 4 a 6, outra de 6 a 8. Então, por exemplo, eu poderia ter 5 janelas. Já adianto para vocês que, na prática, a gente aproveita e faz um data augmentation aqui, né? A janela é fixa, 2 segundos. Mas não necessariamente eu preciso começar outra janela em 2. Eu posso começar outra janela em 1 segundo. Então, eu faço, na verdade, uma superposição. Se eu estou interessado, né, no que acontece numa janela de 2 segundos, eu posso pegar 2 segundos, depois eu posso variar, dou 1 segundo, pego de novo, depois mais 1 segundo. Então, eu já começo, em vez de ter 5, nesses 10 segundos, em vez de eu capturar 5 dados de 2 segundos, já passei a ter 10 dados. Poxa, então eu podia fazer 500 milissegundos, eu tenho 20 samples nesses 10 segundos. E assim por diante. Eu vou fazer 100 milissegundos. Pô, legal, tenho, né, já consegui fazer 50 samples. Então eu consigo, em vez de eu ter 600 que eu ia ter se eu pegasse cada uma das minhas amostras, eu consigo, de repente, fazer 50 janelinhas, por exemplo, fazendo um deslocamento de 100 milissegundos em 100 milissegundos, e deslocando essa janela aqui em cima. Perceberam? Né? Isso é só data augmentation. Tá? É como a gente fez lá. Eu tinha o gato, lembra? O gato estava em pé. Aí eu botei o gato de lado. Eu botei o gato do outro lado. Eu fiquei com 3 imagens. Mas é o mesmo gato. Só que eu consegui fazer 3 imagens. É a mesma coisa aqui. A minha janela é uma só. Mas se eu dou uma deslocada nela menos do tempo, eu criei um dado novo que tem um pedaço da janela anterior, mais um pedaço da janela seguinte. Percebe? Então, com isso, não muda nada. O que eu quero, na prática, é capturar o que está acontecendo com esse sinal. Tá bom? Bacana.
Então, essa é uma maneira de você trabalhar com sinal de série de tempo. Tá? Então, eu vou pegar uma janelinha de 2 segundos aqui, joia. Agora, essa janelinha de 2 segundos, se eu estou trabalhando com 62,5 Hz, em 2 segundos eu tenho 125 valores, certo? Nessa janelinha de 2 segundos. Né? Eu tenho 3 eixos. Numa janela dessa aqui me gera, então, 375 features, né? 375 valores aí. Bacana. Então, opa, legal. Então, eu tenho, dentro de uma dessa janela aí, eu tenho um monte eu capturei um monte de valor. Puta, né? Parece que está mais ou menos, né? Mas o que acontece? A grande vantagem quando eu trabalho com redes neurais é eu fazer o que a gente chama de automatic feature extraction. Em geral, quando você pega lá um dado qualquer e joga numa rede neural, aquela que a gente falou, os dados do número 7 ou de uma imagem, ela consegue extrair daí, né? Ou vamos dizer assim, as características para você usar numa classificação, por exemplo. Né? No caso específico aqui, ela conseguiria. Só o fato de eu fazer a janela, pegar esse monte de dados e jogar, eu consigo. Mas eu tenho um probleminha. Qual é o probleminha? Eu tenho aí muito... Para cada janela, eu ainda estou com muito dado extraído dessa janela. E com isso, muitos pontos, né? Eu preciso de muitos neurônios. Muitos neurônios, eu começo a ter... Né, o meu modelo, ele começa a complicar. Né? Se eu entrar com 300 pontos de entrada, eu tenho 300 neurônios de entrada, eu boto uma ou duas camadas, cada um desses neurônios vão conversar com a camada seguinte, cada uma delas tem todas aquelas conexões. Lembra, o número de pezinhos W que eu tenho calcular, que é o que eu vou armazenar no final, começa a ficar complexo. Mesmo que eu vou usar técnicas depois para fazer pruning, para reduzir e tal, quantificar, para sair de float para inteiro, ainda assim fica complexo. Então, com esse tipo de sinal, né, o que a gente vai procurar fazer, na verdade, é processar o sinal. Pegar esse sinal no tempo e fazer uma análise espectral dele. É uma característica que aí, vamos dizer assim, são os especialistas aí da área, né, de análise de sinais. Fazer, não, tranquilo, sinais de sinal de tempo eu consigo transformar esse cara, quer dizer, fazer uma análise, fazer um pré-processamento desse dado, fazendo uma análise espectral dele para olhar quais são as frequências, qual a característica, qual a energia envolvida nesses dados, de tal maneira que eu consiga reduzir o meu dataset. Quer dizer, na verdade, eu vou fazer um dataset de características espectrais desse sinal. Isso é o que a gente usa quando trabalha com vibração, é o caminho que a gente tem que seguir. Legal. Então, a primeira coisa... Então, nós vamos precisar fazer essa extração manual. E a primeira coisa que eu faço quando eu tenho esse tipo de sinal, então, voltando à nossa janelinha de 2 segundos, né? Lembrando, eu tenho 2 segundos, eu tenho 2.000 milissegundos aqui, 2 segundos de tempo. Né? Aqui eu tenho acelerou, metros por segundo. Dentro desse espaço, o primeiro valor que eu consigo tirar são valores RMS de cada um desses sinais. Eu tenho uma senoide aqui, certo? Por exemplo, eu pego esse valor vermelhinho aqui. Se eu pegar, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho -4, aqui eu tenho -8, aqui eu tenho -2, aqui eu tenho 10. Se eu somar isso aí, me dá problema, porque se eu somar isso daí, o positivo anula com o negativo. Legal. O que é o valor RMS? Eu multiplico isso daí tudo ao quadrado, pego todos esses valorzinhos aqui, multiplico, não quiser multiplico, elevo isso aí ao quadrado, somos os quadrados disso daí, né? Divido pelo número de amostras, né? Para fazer uma média desse negócio, então médio quadrático, e extrai a raiz. Né? Então, o root means square, quer dizer, o root, porque eu extraí a raiz, o min, porque é a média, porque eu dividi pelo número de n, né? E aí e o square, porque eu peguei cada valor desse... É o que a gente já tinha visto até quando ela calculou o erro lá atrás, né? Então, é uma maneira, né, da gente, quando você tem lá uma senoide de energia elétrica, o valor RMS é um valor equivalente DC, né? Que é exatamente calculado mais ou menos assim, quer dizer, o que é a energia associada àquilo lá. Bacana. Então, só de bater o olho aqui, a gente vê que o valor RMS do eixo X aqui, que é o vermelhinho, né? Ele vai ser muito mais alto do que os do eixo do eixo X e Y, por exemplo. E no caso específico aí, já está filtrado, só de bater o olho aqui, a gente vê que já filtrou
já é uma etapa que a gente já deu tiramos o 9,8 do eixo Z. Bacana. Então, esse é a primeira coisa que eu faço. Dado uma janela, eu vou lá e extraio 3, quer dizer, de 125 pontos que eu tinha ali, ou de 375 pontos, já gerou, transformei em 3. Quer dizer, a cada 125, 1, né? A cada 125 pontos que eu tenho aqui, eu tiro um valor de RMS, né, de cada um dos meus eixos. Segunda coisa que eu vou fazer, se isso aí esse sinal está variando, isso daí eu faço um FFT. O que é um FFT? É o Fast Fourier Transformer. É um algoritmo que vai pegar esse sinal no domínio do tempo e vai transformar isso daí no domínio da frequência. Ou quais são os componentes de frequência que estão nesse sinal. Então, eu fazendo isso, né, só para lembrar o que é o FFT, para quem acho que todo mundo sabe, mas só para lembrar, né? Por exemplo, esse sinal aqui é um sinal no domínio do tempo, é um sinal complexo. Quando eu bato o olho aqui, eu não sei exatamente o que é isso aqui, porque eu tenho uma... Né? Decompor esse sinal, né, no tempo significa decompor no domínio da frequência, isso aqui é domínio do tempo, isso aqui é domínio da frequência. Decompor isso no domínio da frequência é ver... isso aqui ainda é domínio isso aqui ainda é domínio do tempo. Quer dizer, eu estou pegando isso aqui no domínio do tempo, que é eu batendo o olho ali, é um sinal complexo. A primeira coisa que eu faço eu quero descobrir quais são, né? Se eu separar, por exemplo, em essa componente aqui, ó, que é essa componente média aqui, mais essa componente aqui, por exemplo, essa componente tem 400 Hz, essa tem 4 kHz, só que com uma amplitude menorzinha, essa aqui tem uma amplitude, vamos dizer, 3, essa aqui tem uma amplitude 1. Quando eu somo isso com isso, me dá esse sinal complexo, né? Então, no tempo, quando eu olho isso aqui, é difícil descobrir. Eu teria que fazer essa divisão aqui, né, para mim poder enxergar. O FFT, o que ele faz para mim é jogar para o domínio da frequência e dizer assim, olha, esse sinal complexo aqui no domínio do tempo, você pode transformar ele, ó, ele é uma senoide, nesse caso, obviamente, um sinal muito simples, né? Eu tenho uma senoide aqui, né? Que ela tem aqui, ó, ela vai estar aqui, ó, se isso aqui é domínio da frequência agora, aqui era tempo, aqui é frequência, isso aqui é 400, essa aqui é 4.000, porque é hertz aqui. Isso aqui é amplitude, que era, sei lá, estou chutando 3 aqui, essa aqui é amplitude que é 1. Tá vendo? Então, o FFT simplesmente é o algoritmo que me faz isso. E hoje em dia, você pode pegar um Spice, por exemplo, a biblioteca Spice do Python, ela tem lá a SciPy, não Spice, a SciPy.fft, eu importo o FFT, venho aqui, calculo, jogo o raw signal aqui e mando plotar com o Matplotlib, você vai conseguir ver isso daí. É uma coisa super simples. Só para lembrar, acho que todo mundo já viu, a maioria de vocês já deve ter visto isso aí no segundo ano da engenharia, a gente tem o curso de análise de sinais, né? Não tem nenhuma novidade aí. Bom, em cálculo também vocês viram também, né? Vocês viram a transformada de Fourier. Aqui, na verdade, o Fast Fourier Transformer é um algoritmo que faz a transformada de Fourier de maneira rápida. E, obviamente, eu estou falando em Fourier discreto. Na verdade, eu estou trabalhando com discreta, por quê? Porque é a amostragem. Tá? Legal. Então, olhando aqui, fazendo a extração, eu venho aqui e consigo, então, ir para o domínio da frequência, onde eu consigo ver as frequências associadas com esse sinal. Então tá, se eu olhar o jeitão do X aqui, ó, dá para a gente ver, pô, eu tenho 2 segundos aqui, é óbvio, né? Eu tenho uma componente de 1 segundo aqui, tenho mais uma componente de 2 segundos, e assim por diante. Né? Então eu vou ter Hertz, perdão, né? Que seria tantas variações no segundo, que mais ou menos os ciclos. Né? Obviamente que eu tenho. Dá para ver aqui que eu tenho mais ou menos 2 ciclos em 2 segundos, significa que eu tenho 1 ciclo por segundo, e é óbvio que a principal componente aqui é 1 Hz, que é mais ou menos o que está aqui, ó, tá mais ou menos 1 Hz aqui. Então, de visual dá para a gente ver. Legal. Então, o que eu faço? Nesse domínio da frequência, eu já tinha 3 valores de RMS lá em cima. O que eu faço agora, né? Eu venho aqui e vou calcular, então, eu vou escolher as 3 maiores frequências que eu encontrar, as 3 principais componentes de frequência, porque dentro de um espaço de tempo que eu analiso, o FFT você define uma certa quantidade de amostras e faz o cálculo, né? Dentro ali você vai ter um monte de frequências, né? Eu vou escolher as 3 principais. Nas 3 principais eu vou capturar qual a frequência e qual o valor da amplitude, tá? Então eu tenho 3 amplitudes e 3 frequências, né? E com isso para 3 amostras, então eu vou ter aqui 3 amplitudes multiplicado por 3 eixos, 3 frequências por 3 eixos.
Então eu saio dos meus 3 aqui, eu vou somar mais 18 valores, né, que são equivalentes, então, às principais frequências que eu fiz no FFT. Em princípio, isso já seria suficiente, né? Os especialistas sugerem que a gente também use o que a gente chama de PSD, tá? Que é o Power Spectral Density. Em análise de vibração, deixei um link bem legal para vocês aqui, que ele explica, é muito utilizado na área aeronáutica, quem mexe com parte aeronáutica ou na parte industrial com vibração. Você consegue, na verdade, o que a gente faz aqui eu defino blocos de frequência e vejo qual a influência daquelas frequências naquele bloco específico. Né? Até no exemplo que ele dá, que se vocês entrarem depois, ele faz uma análise comparando, por exemplo, vibração de um avião a jato com um caminhão, com ferroviário e com navio. É óbvio que as frequências são totalmente diferentes. Quer dizer, a vibração no avião a jato, a frequência da vibração é muito mais alta do que a frequência de vibração do navio. Então é importante saber, você analisar qual é o power, né? Qual a influência das frequências em pedaços, em grupos, vamos dizer assim, né? Dividindo o teu espectro em grupos. No caso específico do nosso exemplo, nós vamos dividir isso aqui, de 0 a 0,5 Hz, de 0,5 a 1 Hz, nesse exemplo aqui, né? De 1 a 2 e etc. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 grupos, e cada um desses grupos eu tenho uma fórmula que eu vou lá e calculo qual é a potência relacionada com esse grupo de frequências. Não estou entrando na matemática, estou mostrando, é só uma mostração o que é feito. O Edge Impulso vai fazer isso para nós, fiquem tranquilos, quer dizer, de lá eu vou extrair. Ou, se você for programar em Python, você vai lá, tem as suas funçãozinhas que já fazem isso. O que eu estou dando para vocês aqui, o que eu comprei, dos especialistas, quer dizer, o especialista em data, em análise de sinais, eles falam, olha, gente, se você está analisando sinais de frequência, de vibração, é importante usar o RMS, fazer o FFT e calcular, né? Por que 3 e não 10? Você pode até, vai lá e muda, tá? Essa é a sugestão básica para você começar a pensar. Divide em 5 escaninhos e desses caras divide em 4, perdão, né, em 4 pedaços. De cada pedaço, então, você calcula, você vai calcular o valor da potência. Então, eu vou ter 4 por eixo, eu tenho mais 12. Então, pessoal, o que vai acontecer dado esse meu sinalzão que eu tinha aqui, né, que tinha 375 pontos nesses 2 segundos, eu vou transformar ele em 3 valores RMS, 9 valores, né, de amplitude, 9 valores de frequência, mais 12 valores de PSD. E esse grupo, então, vai me dar 33. Eu passo a ter, então, dos originais 375 pontos, eu passo a ter 33 features, tá? Ou 11 features por eixo, tá? Que são os 3 aqui, os RMS, frequência, altura, spectral power, spectral power, spectral power, spectral power. Então, esses 33 valores numéricos equivalem aos 375. Na verdade, lembra? A gente fez isso lá, um exemplo que a gente fez lá atrás, eu dei um exemplo para vocês trabalharem, lembra que a gente analisou das células cancerígenas, né? Na verdade, eu tinha um monte de imagens, os cientistas tiraram um monte de valores das imagens, e aí eles fecharam aquilo, eu não me lembro mais, que eram 30. Né? Eles viram, vão pegar o valor, vão pegar a média, vão pegar a variação padrão, os valores máximos, e eles fecharam aquilo, definiram 30 features que representavam os, sei lá, 100 que eu tinha originalmente, que vieram de medidas das minhas imagens. Né? Então, daquilo, tiraram os valores, dos valores fizeram um pré-processamento, e com 30 eu classifiquei e consegui saber qual era cancerígeno ou não. E aqui a minha ideia, então, desses 33 pontos que eu tenho agora, a gente vai classificar qual é o movimento que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá. Bacana. Então, indo mais rápido um pouquinho, só que essa parte eu queria ter um pouquinho mais lenta, porque tem um pouco de conceito que é para vocês guardarem, né? Mas legal. Então, eu saí do meu Raw Features, que são os 305 pontos, fiz a minha análise espectral, cheguei em 33 features aqui, tá certo? Agora isso vai ser a entrada do meu classificador, né? Então eu vou ter aqui, eu já de cara já sei que isso vai ser uma rede neural com 33 entradas, 33 neurônios de entrada e 4 neurônios de saída aqui para mim das minhas classes,
Maravilha, né? Então eu coletei o dado, fiz o pré-processamento, agora eu tenho que desenhar o modelo, minha próxima etapa. Legal. Então é um modelo, 33 features de entrada, 4 features de saída. Qual que é o jeitão desse bicho? Esse bagulhão aqui, né? Lembrando lá do nosso, que a gente viu nas aulas anteriores, é que vocês sabem pra caramba. Olha lá, eu tenho 33 features, é o meu layer de entrada, né? Você já estão imaginando o TensorFlow para fazer isso, né? O input layer lá tem 33 neurônios. Definir um segundo layer, eu tenho, por exemplo, estou chutando aqui 20 neurônios no segundo layer e vou ter um terceiro layer com 10 neurônios e o último layer, 4 neurônios. A única coisa que eu tenho certeza é 33 no primeiro, porque são 33 features de entrada, e 4 na saída, porque são 4 classes, né? Quantos neurônios ou quantos layers tem aqui intermediário é um chute. Por exemplo, isso aqui foi um exemplo que a gente fez. É um sugerido, inclusive, eu peguei aqui o sugerido lá pela Edimpulse para esse tipo de análise e funciona legal. Ah, eu quero melhorar, eu quero aumentar, então eu ponho mais um layer, aumento o número de neurônios. Super fácil, tá? E aí você, lembra de novo, é um pouco tentativa e erro para você chegar na classificação ou no accuracy que te interessa, ou o F1, na verdade, né? Olhando o balanço. Bacana. Então, aqui legal, 33 features, eu tenho dois hiding layers e tenho de saída. A gente andou bastante no começo do curso até agora. Tudo isso aqui que nós estou falando para vocês agora passou a parte complicada ali do pré-processamento, agora aqui é mole para o gato, né? Eu tenho esse modelo, ele é um modelo aqui, ó, usando o Neuron lá, né? Ele vai ter 33 na entrada, eu tenho 20 aqui, né? Eu vou usar um ReLU, lembra? Vou usar um Retify linear aqui, minha ativação, que são intermediárias. Eu tenho 4 unidades de saída, vou usar um Softmax aqui. Matei. Ó, jeitão do meu modelo, já está morto de bom. Tá? Tendo o modelo desenhado, o que eu vou fazer agora é treinar, evaluar, e fazer depois a conversão, usando o TensorFlow Lite, e fazer o deploy do modelo. Como a gente já sabe, isso a gente vai usar o TensorFlow e o TensorFlow Lite, o TensorFlow para treinar, o TensorFlow Lite para converter, e depois vou usar o TensorFlow Lite Micro para fazer a inferência já no meu dispositivo de saída. E, obviamente, a gente vai usar o Edimpulse para fazer tudo isso, que vai simplificar a nossa vida. Vocês já sentiram que a barra não é tão simples usando o TensorFlow Lite Micro direto. Por isso que eu deixei vocês darem em casa, dar uma olhadinha lá no Hello World, que é o acender o LED do Arduino. Quer dizer, assim, o código de acender o LED do Arduino é equivalente àquele Hello World ali do TensorFlow Lite Micro. Pra vocês terem uma ideia que a complexidade é um pouquinho maior. Legal. Você já conhece, nós vamos usar o Edimpulse, né? Então, você já viram alguns exemplos, né? Como usa, a gente vai fazer hoje aqui mais detalhe, tá? Depois, se vocês quiserem, eu tinha feito, como eu falei, eu tinha usado esse exemplo num seminário há umas 3 semanas atrás. Se vocês quiserem olhar o modelo completo, lá eu fiz só com o telefone. Depois, se vocês quiserem fazer também só para ficar mais fácil, para entender o mecanismo. Mas a ideia hoje é a gente olhar direto já no Arduino. Tá? Tá aqui o modelo está público, você pode clicar nesse modelo, ele vai te abrir no teu Edimpulse, tá tudo lá o que a gente fez. Tá bom? Legal. Quando a gente trabalha com o Edimpulse, né, o nosso Machine Learning Workflow, ele tem uma maneira um pouquinho diferente de colocar, mas você já conhece, quer dizer, eu começo com definir o meu dispositivo, que eu vou capturar os dados, coleto os dados, me gera o dataset, vou treinar isso daí, isso é feito, eu defino o que eles chamam de impulse, que é o que vai ser o pré-processamento, o desenho do modelo e o treinamento, e uma vez que eu treino isso aqui, eu valido, né, através do meu dataset de teste, né, e uma vez que eu estou com o meu modelo legal, eu vou lá e faço o deploy disso daí, tá bom? Isso é o que a gente chama de Data Driven Engineering, tá? Que é diferente dos processos que vocês estavam acostumados antes, que pega um dispositivo, programa esse dispositivo, tá certo? Né? E tem um resultado, que é diferente. A gente captura dados, treina esse cara todo e depois faz o deploy de novo, né? Quer dizer, existe um ciclo aqui, né? Que é baseado, a engenharia baseada em dados aqui, e não baseada em fluxo, tá? Legal. Hoje nós vamos usar, né? Eu já quero
Acho que eu vou mostrar, talvez, rapidinho como é que funciona o telefone, para quem não viu. Mas, basicamente, tanto o dispositivo de entrada ou de saída, no fundo, não interessa. O que eu estou querendo fazer aqui é capturar sinais de sensores, né? Gerar uma base de dados. Uma vez que eu gerei base de dados, isso é matemática, aí eu vou trabalhar com isso e gerar um modelo final. E aí eu faço o deploy, né? No endpoint device. Eu posso fazer isso ou com um telefone celular, eu posso fazer com o nosso kit do curso aqui, né? O que me interessa, na verdade, são os sensores associados, né? No nosso kit, vocês já viram, na aula passada a gente testou os principais. Ele tem um monte de sensores aqui, além de pressão, temperatura, luminosidade, mas o que interessa para nós, eu tenho aqui o IMO, né, aqui dentro, que são os sensores de acelerômetro, giro e o magnetrômetro. Eu tenho aqui microfone, né, e eu tenho câmera, né? E um telefone celular também tem, não necessariamente exatamente os mesmos sensores, mas sensores que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho um microfone digital aqui, né? Que basicamente é muito parecido com esse microfone digital, que na verdade o que interessa para a gente a hora de capturar dados é definir qual a frequência de amostragem dos dados que eu estou capturando. Eu vou capturar dados digitais em 16 kHz de amostragem. Então tá bom, então eu vou trabalhar. Então, se eu capturar sons com 16 kHz, por exemplo, e com, por exemplo, uma density de 16 bits. Eu vou pegar cada amostra, eu vou amostrar o som e guardar em 16 bits de resolução. Não importa que microfone eu tenho aqui. Se eu usar 16 kHz de amostragem e com uma densidade de 16 bits, os dois caras vão falar a mesma língua, né? Se eu pegar essa câmera aqui, essa aqui é uma câmera de 1 megapixel, não sei o quê. Tá bom. Essa minha câmera aqui, que a gente viu na aula passada, é uma câmera VGA, é 640 por 480. Em geral, eu vou pegar, por exemplo, 96 por 96 pixels. Essa daqui me dá 1000 por 1000. O que eu tenho que fazer é reduzir isso aqui e fazer, né, um resample para 96 por 96. Então, se eu capturei 96 por 96, essa aqui captura 96 por 96. E aqui, mais ou menos, a mesma coisa, né? Tomando cuidado, aonde esse sensor aqui, o IMO, ele está olhando para cima, então, em geral, o eixo que passa no centro dele é o Z, está mais ou menos também o flat aqui no celular. Então, você tem que analisar qual é o X, o Y, Z de cada um, qual vai ser os valores. Em geral, a gente faz uma normalização, né, para variar de menos 1 a 1 ou de 0 a 1, né, de tal maneira que os sinais capturados nos dois casos sejam semelhantes, né? Então, você escolhe o dispositivo que você quiser. Em princípio, né, eu poderia capturar dados em um e analisar no outro e vice-versa. É muito comum fazer isso com som e imagem, capturar som e imagem com o telefone e depois rodar no dispositivo, né? Desde que eu faça tomando cuidado que sempre vai ter que ser os dados de entrada do modelo, vão ter que ser iguais do que eu treinei porque eu fiz a inferência. Com outros tipos de sensor, eu tenho que tomar bastante cuidado. Em geral, na prática, se eu estou trabalhando com acelerômetros ou termômetros, em geral, é preferível a gente usar, eu treinar com dados que vêm do mesmo tipo de dispositivo. Nem sempre eu consigo. É muito comum, por exemplo, eu quero fazer uma análise de vibração de rolamentos, né? É muito comum, por exemplo, usar dados que vêm lá no dataset que você consegue na NASA, que está lá disponível uma série de dados de vibração de rolamentos. Quer dizer, o cara usou determinados acelerômetros, ele te dá o dataset, o que você vai ter que fazer é trabalhar esse dataset para treinar o teu modelo de tal maneira que fique compatível depois com os dados que você for capturar na hora de fazer inferência. Tá? São características que você vai ter que levar em conta nos teus projetos reais de engenharia. Tá bom? No nosso exemplo aqui, gente, lembrando, né, que isso aqui, né, que eu comentei que era o meu container, o que eu vou querer fazer é definir, então, né, por exemplo, eu posso usar um celular, por exemplo, né? Ponho o celular e faço, né? Então, por exemplo, isso aqui eu simulo o meu container andando na parte terrestre, ou o container trabalhando num forklift, né? Ou sei lá, aí eu venho aqui o container no mar, né? Fazendo vários movimentos, né? Dentro do mar. Pode ser, eu posso usar tanto, né? O que me interessa aqui é o acelerômetro. Você pode ser um celular aqui, né? Como pode ser, na verdade, eu posso vir aqui e colocar diretamente o meu microcontrolador aqui, né? E fazer os mesmos testes com um microcontrolador, tá certo? Porque na prática,
o que eu quero mesmo, o que me interessa é o acelerômetro que vai estar no dispositivo, seja qual for ele. O que eu quero aqui, na verdade, é capturar dados deste sensor aqui, né? O dado do sensor que está nesse cara que eu quero analisar o container. Eu vou botar um sensor acoplado nesse container, né? E eu quero ver, então, o que acontece com o sensor. Eu vou capturar os dados desse cara, tá certo? E aí, o que eu vou fazer, então, é, uma vez que eu capturei esses dados, né? Capturei os dados, eu vou fazer todo o processo. Então, o que vai variar o que eu vou ter que sacar como fazer, é essa captura inicial de dados. Tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza? Deu para ter uma ideia geral na parte teórica aí? O que nós vamos fazer agora é coletar dados, né? Coletar dados com o telefone é super simples, eu vou mostrar para vocês, mas depois eu quero entrar um pouquinho como é que eu faço com o nosso kit. Uma vez que você coletou os dados, o processamento é exatamente o mesmo, tá? Então, se você, pra gente, vamos começar, só vamos mostrar pelo telefone, para quem nunca viu, para vocês verem que vocês podem fazer, para quem não instalou ainda, inclusive dá para fazer hoje na aula com o telefone. E depois quem já instalou já pode fazer com o Arduino. Então vamos começar mais simples com o telefone. Eu vou direto aqui, vamos pegar qualquer projeto aqui, vou pegar esse projeto mesmo aqui. Deixa eu ver se esse aqui, vou pegar um. Primeira coisa que eu aconselho vocês é o seguinte, pessoal. Vamos, uma vez que vocês têm o Edge Impulse, vai lá para o Edge Impulse, né? E cria um novo projeto aqui, tá? Cria um projetinho, vem aqui e bota aí, né? Yest 01, cria o teu projeto aí, né? Então, né? Yest 01, Motion, Classification, Test, tá? Pum, cria o projeto aí, tá bom? Vou criar aqui, vai fazer já um projeto novo aqui. Pá, criei o projeto. Beleza? Criei o projeto, né? Ele vai abrir o projeto. Ele vai te dar sugerência, que você quer, vai sugerir várias coisas, mas vamos direto. Criei o projeto, lembra? Isso aqui é o nosso dashboard, né? Já vou de cara, ó, para não esquecer, eu vou vir aqui, ó, no final da página, só para a gente lembrar, Latency Calculations. Isso é só referência, né? Vou botar aqui, ó, Arduino Nano 33 BLE Sense. Para quê? Para que quando eu fizer os cálculos e ele me dá valores de latência de memória, né? A gente vem aqui e os valores sejam referências. Se você vir aqui mudar para o que você quiser aqui, ele vai mudar lá dentro. Isso aqui não influencia em nada. É só o valor de referência quando ele te gera latência e memória. Os que você vai usar. É só para te ajudar. É uma régua aqui para te ajudar. Tá bom? Pessoal, a primeira coisa eu vou precisar conectar um device. Tá? Então, por exemplo, quando eu venho colocar um device, eu venho aqui, ó. Eu vim aqui device do lado esquerdo, né? Nesse meu menu aqui, ó. Tá? No menu do estúdio, né? Do lado esquerdo. Aí eu venho aqui, ó. Conecta um novo device. Então, no caso aqui, olha, eu posso conectar uma placa, ou, né, por exemplo, ligar o computador, trazer dado de algum lugar. No caso específico, eu vou começar com o telefone. Quando você põe o telefone, tá? Que é porque eu vou usar o sensor do telefone, ele me cria um QR Code, tá? Eu vou abrir meu telefone aqui, tá? Abrir meu telefone. Abrir meu telefone e estou buscando a câmera dele aqui, ó. Vou pegar a câmera do telefone e vou apontar a câmera pro código lá de barra, né? Fiz lá, aparece um link, tá? Vai aparecer um linkzinho ali em cima, né? Aparece um link lá em cima, que é o link do Edge Impulse. Cliquei aqui. Ele tá abrindo, né? Ele tá abrindo lá, tá? Olha lá. Tchum. Tá vendo? Nos dois de cara, ele conseguiu aqui capturar um telefone. Capturei, ó. Ele está dizendo que capturou um telefone aqui. É um telefone, ele, ó, acelerômetro, microfone, quer dizer, ele já sabe quais são lá. Acelerômetro, microfone, câmera e posicional. Ele já viu o IMO, ele capturou o IMO, o microfone e câmera do telefone. Quer dizer, sabe que esse cara tem esses sensores. E o verdinho aqui, beleza. Uma vez que meu dispositivo está conectado, eu preciso capturar dados.
tá? Então, capturar dados aqui. Beleza, cliquei aqui, ó. Automaticamente, como ele já sabe que é telefone, ele, na verdade, o que ele fez, quando eu peguei, ele carregou dentro do telefone um programinha, ele carregou no telefone um programa, né? Um programa feito em JavaScript aqui, né? É muito comum desaparecer, tá vendo? Ficou X aqui, então você tem que ir lá e dar um refresh. É só dar um refreshinho no bicho aqui. Aí ele conecta de novo. Porque eu demorei muito, né? Pessoal, conectou aqui, ele colocou 62.5 Hz aqui. Ele está sugerindo capturar 10 segundos de dado, é milissegundo, 10 segundos de dado. Os dados são acelerômetro, tá? Poderia ser microfone, câmera. No caso, nosso exemplo aqui, eu vou capturar acelerômetro. Então, sei lá, eu vou pegar lift. Vou capturar dados que vai ser do lift, quer dizer, aquele negócio que eu estou subindo, lembra? Como se fosse o forklift. Start sample, tá? Vou começar a fazer como se fosse, estou capturando aqui 10 segundos de dados, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, tá? Subi os dados aqui, tá ok? Ele está subindo, olha lá, os dados estão aqui, olha, eu vejo, um momentinho só, Carlos, aqui, ó, eu tenho aqui o meu eixo Z, viu que eu fiz aqui, ó, exatamente ele pegou o eixo Z, né, ó, tá aqui, e os outros eixos, o eixo X e o eixo Y estavam mais ou menos, eu não os movi. Beleza? Tá? Pois não, Carlos? Carlos? Tá bom. Oi, não, é que apareceu no telefone Collect Motion, eu não preciso fazer nada no telefone. Não, a hora que apareceu o simbolinho de OK aqui, e apareceu na tua tela, você dá OK na tela, ele vai funcionar. Quando cair, se cair, você dá o refresh em cima do browserzinho. Ah, não, ele não. Me deu a opção de não, se você for coletar aqui, imagem, coletar áudio, coletar movimento. Isso, mas você não precisa fazer nada, ele faz automático. Tá? Já coletei, na verdade já aconteceu, eu fui testando junto. Legal, beleza, João, é isso aí. Pessoal, vou pegar mais um aqui, vamos pegar, por exemplo, só para a gente ver então aqui, ó. Vou pegar agora um outro aqui, vou pegar os três. Terrestrial, né? Terrestrial, acho que era isso mesmo, né? Olha lá, então terrestrial. Vou iniciar o sample, vai ser algo assim, ó, na horizontal aqui, ó, né? Left e right, left e right. E estou movendo num plano, né? Tô movendo mais, não estou nem movendo, tô indo mais ou menos na mesma linha, vai dar um eixo só, né? Olha lá, beleza, olha lá. Ficou o eixo verdinho, olha lá, eixo Y, então já descobri que isso aqui é o eixo Y do telefone, tá vendo? Esse é o eixo Y, o eixo está como está posicionado aqui dentro do carinha. E o eixo X eu quase não movi, que deve ser esse aqui, ó, que eu estou indo para cá ou para cá, né? Quase não movi. Vou pegar um terceiro exemplo aqui de marítima, né? Marítima. É mais complicadinho. Já que eu gastei com o meu. Deixa eu botar meu barco aqui, se não cair, vai cair, né? Mais ou menos aqui, ó. Vou pegar meu barco aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó meu barco, ó. Tô andando aqui, ó. Fazendo para lá, para cá, né? Tentando simular um monte de traia aqui, né? Quer dizer, na prática, que eu tô lá, né? Eu capturei dados, vou capturar dados aí desse tipo de movimento. Pessoal, e aí, obviamente, o último que está faltando, né? O último dado que está faltando aqui é o meu idle, né? É o meu idle, né? Que é basicamente o quê? Eu vou largar o telefone aqui parado, tá? Ele está capturando os dados, é como se eu não estou fazendo nada, você pode dar uma mexidinha, dar uma batidinha, alguma coisinha assim, mover de posição se quiser. Mas, em princípio, os meus 3 eixos aí devem olhar. Os 3 eixos estão legal. O comecinho estava meio ruim, então. Inclusive o seguinte, o comecinho não gostei aqui. Ó, eu posso vir aqui, lembra que eu comentei com vocês, não sei se comentei. Vocês podem vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Primeiro, ó, eu posso dar um rename. Suponha que em vez de escrever idle, eu ia pegar o idle, deixei idle, mas estava marcado terrestre. Não tem problema, eu venho aqui e rename. Né? Aliás, esse é o rename o label que interessa, né? Edit label. Então, em vez de idle, não era idle, era o terrestre. Ó. Você muda aqui, não tem problema nenhum, tá?
Aí eu posso vir aqui, ó, e posso dar um crop sample ou split sample, por exemplo, né? Eu posso vir aqui, eu quero o seguinte, ó, eu quero pegar todo esse sinal aqui, mas eu não quero pegar essa parte inicial ali que deu uma merdinha ali, tá vendo? Então eu quero pegar daqui para cá. Aí eu venho aqui, split, pá. Olha lá, ele cai um pouquinho, mas agora ficou sem aquele pedaço que eu não gostei, por exemplo. Não importa, né? Obviamente que aqui em cima ele vai te mostrar, eu tô com 10 segundos, né? 9 agora com esse aqui, quer dizer, eu tô com meus quatro dados bacaninha aqui, ó lá. Eu tô com o marítimo, terrestre, o marítimo, idle e lift. E tenho 39 segundos de dado. É óbvio que isso aí não resolveria nada, é muito pouco dado. É muito pouco dado, né? Mas o que eu teria que fazer agora é vir aqui e capturar, né? Capturar uns, sei, 1 minuto e pouco de cada um, no mínimo. Eu fiz com 1 minuto e pouco, por exemplo, a cada uma dessas posições e funcionou legal, né? Eu vou continuar aqui, depois vocês fazem, porque senão a gente vai, né, eu teria que esperar aqui uns 5, 6 minutos, aí não vamos até o fim da aula. Depois vocês fazem, se animam aí e fazem, tá? Mas eu acho que, ó, capturar os dados é isso aí. Acho que eu vou direto... Pessoal, eu vou direto para capturar os dados com o Nano. Acho que é bem mais complicadinho agora.